Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é João Costa e sou head bartender do Bar Torto. O tema que vos trago hoje é o highball. O highball é um conceito que está muito na moda nos dias de hoje, mas é um cocktail muito antigo, ou seja, uma categoria de cocktails muito antiga. Sabe-se que foi mais ou menos no início do século XIX que surgiu. Existe uma guerra muito grande e também de outros tempos, que é entre se foi criado em Inglaterra, se foi criado nos Estados Unidos, mas uma coisa é certa, foi o Japão que foi o game changer neste assunto e aperfeiçoou ao máximo a técnica do highball. Aliás, e eles até criaram como se fosse um ritual que é chamado de Haiburu, onde eles têm o processo, desde o início até ao fim do cocktail, muito explícito. E basicamente, o que é um highball na prática? Um highball é uma bebida que é composta por um destilado ou por uma base alcoólica e depois tem uma grande parte do mixer, normalmente associado sempre a um mixer carbonatado. Vou-vos dar alguns exemplos que vocês são muito familiarizados e que às vezes não sabem muito bem o que é. O caso do gin tónico. Gin tónico, um highball, um dos primeiros highballs, o rum cola, um Tom Collins, o famoso, que também está agora muito na moda, o Moscow Mule. Isto são tudo highballs, é tudo a categoria o highball. E porquê é que eu vos venho falar dessa categoria que, por muitos de vocês, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é algo que tu consegues extrair o máximo de sabor, algo refrescante, que nos dias de hoje pode também não ser com álcool, ok? E, na minha opinião, uma coisa muito importante que vem a ser falado sobre os highballs é a técnica por trás dele, ok? Existem 3 técnicas que fazem toda a diferença no highball. Parece uma coisa simples, não é? Misturar uma bebida alcoólica, misturar um mixer, já está. Mas há fatores que são mais importantes do que isso. Um deles vai ser a carbonatação, e para isso existem imensas máquinas, desde o mais conhecido, o sifão, passado hoje em dia ao SodaStream, que muitos de vocês até devem ter em casa para fazer as vossas próprias sodas. E agora mais numa onda ou seja, mais uma moda, por assim dizer, os chamados tap cocktails. A vantagem disso é que, em vez de ter uma base e ter um mixer, nós conseguimos concentrar tudo no mesmo e toda a bebida é gasificada. Isso é o segundo ponto que é importante, que é o tamanho da bolha. Ou seja, o tamanho da bolha, vocês, como devem conhecer, os refrigerantes têm uma bolha um bocadinho mais grossa. Às vezes, bebidas alcoólicas um bocadinho mais refinadas têm a bolha mais fina. Águas gasificadas acabam também por ter uma bolha mais fina. E isso, no produto final, é o que vai fazer a diferença. E pegando um bocadinho na bolha de champanhe, a bolha tem como se fosse uma vida. Tem um início, que é quando ela começa a arrebentar naturalmente. Tem um meio, ou seja, quando ela está estável, e é aí que nós temos o prazer todo, e depois tem um declínio, onde nós chamamos, e muitas vezes, que a bebida está morta, a cerveja está morta, o champanhe está morto, ou a bebida está morta. E é aí que o declínio do gás acaba. O outro fator, que na minha opinião acaba por ser mais importante, e que foi isso que os japoneses foram batalhando ao longo do tempo, é a temperatura. A temperatura, pegando numa parte mais química, e muitos de vocês em casa ou nos bares ou nas escolas que vocês estão, já, por exemplo, abrir uma água tónica quente. Qual é o resultado? Ou abrir um champanhe quente. Vai arrebentar, vai começar a espumar todo e a bolha vai se perder. Ou seja, a temperatura é o fator mais importante na carbonatação. E isso vai se refletir no nosso cocktail final, ok? Ou seja, nós, se tivermos uma bebida super bem condicionada a nível de temperatura, se tivermos um copo refrigerado, congelador, frigorífico, se tivermos o gelo ideal, muito agora falado no clear ice e no gelo cristalino, isso não é só uma moda do cocktail ficar mais bonito ou parecer que seja mais bonito, não. Ou seja, isso tem muito a ver com a temperatura que vai proporcionar à bebida, a perda, ou neste caso, o não ganho de temperatura na bebida final, e isso tudo num conjunto vai refletir numa experiência melhor. Okay? E agora passando para ou seja, um tema que pode ser às vezes um bocadinho delicado, mas na minha ótica é algo que nós temos que ter intrínseco, ou seja, nas nossas vidas, nas nossas profissões,
nos nossos bares, que é sazonalidade, a localidade e a sustentabilidade. E pegando aqui neste último, eu tenho um vídeo para vos mostrar. Isto foi um projeto que eu criei numa competição que fui vencedor neste último ano, e que fala um bocadinho, ou seja, de como nós criamos um ingrediente fundamental para o cocktail Highball, de uma forma onde eu consigo apresentar a sazonalidade do produto, a localidade do produto e também o não desperdício, ou seja, a sustentabilidade. Hello guys, let's make a peach-based cordial, using fruits from a Porto-based project called Fruta Feia, which aims to reduce food waste. The peach helps adding more depth to the fruit notes already present in the Johnnie Walker Black. We will need for the recipe peach that we'll juice, strain and then store in the fridge. You can use a coffee filter or you can also use a washed white shirt from your young brother or your roommates. Add some sugar, citric acid, mix it and store in the fridge. To the remaining leftovers of the peach, add some sugar and lemon juice. Spread this over a tray and cook in the oven. And don't forget that bold steps always leads to the big flavors. Agora vou-vos explicar como é que vocês podem fazer os próprios eyeballs. E o segredo é, sejam vocês mesmos, ok? Experimentem muito, tentem muita coisa, vejam o que é que as pessoas andam a fazer e errem acima de tudo. Só assim é que nós conseguimos aprender e conseguimos evoluir. E no que toca à parte de utilizar ingredientes, façam combinações que vocês se calhar nunca pensaram, façam as vossas próprias sodas, façam os vossos próprios ingredientes e experimentem. Uma dica que eu posso fazer é a forma de como é que eu penso os eyeballs. Ou seja, eu penso no cocktail e divido-o em 4. Um deles vai ser a minha parte espirituosa, pode ser um destilado, quer com álcool, quer sem álcool, pode ser um vermute, pode ser um licor, pode ser o que vocês vêm entenderem. E depois, as outras 3 partes, nós temos que pensar isto como se fosse um mixer, como se fosse a ligação. E aí pode ser, vocês podem fazer um mono-ingrediente, onde pegam num produto, fazem uma espécie de uma limonada gasificada, onde adicionam alguma acidez, adicionam alguma doçura e é isso. Ou então podem fazer de forma separada, ou seja, têm na mesma a parte destilado, fazem um cordial, um xarope e depois alongam com a soda. Isto pode ser um mixer, pode ser comprado, pode ser uma soda, algo que vocês façam, que vocês apanhem do quintal dos vossos pais, dos vossos avós, de onde vocês quiserem. E é este aqui o meu conselho no que toca à preparação de eyeballs. Eu vou-vos deixar também 2 receitas, ou seja, só vos quero mostrar também qual é, ou seja, como é que nós conseguimos, ou como é que eu penso um bocadinho no produto final, quais são as possibilidades que nós podemos explorar. E não quero que vocês fiquem com as receitas só porque sim, ou porque foi o fulano tal ou o Y que fez, ok? Vocês têm que perceber também o porquê dos ingredientes. A primeira vai ser o Eterno, ou seja, foi um cocktail criado para a competição que eu participei este ano, onde a base alcoólica era o Singleton, o whisky, ou seja, eu adicionei 40 ml desse destilado, adicionei depois 40 ml de um sumo de maçãs que eu retifiquei para ele ficar mais uniforme, para lhe dar mais acidez, para lhe dar também mais alguma doçura, e depois finalizei com uma kombucha. Kombucha essas também é uma coisa que está muito na moda, ou seja, os fermentados, e lhe vai-lhe dar um toque diferente e foi o meu toque pessoal. O outro cocktail que vos trago é o Peach Don't Kill My Vibe, ou seja, mais uma vez, 50 ml, ou seja, uma parte de um destilado, uma parte de um cordial de pêssego, pêssego este que vocês viram há bocado no vídeo, é um pêssego de produção local, do norte, e foi da season, ou seja, foi na altura do fim do verão, quando os pêssegos tinham um sabor máximo, que eu o utilizei. E depois finalizei com uma soda de jasmim, porque queria misturar a parte floral com a parte frutada e dar uma combinação não tão esperada ou um bocadinho fora do normal. E basicamente é isso, ou seja, o que eu vos convido é a vocês pensarem os vossos cocktails um bocadinho de forma diferente, de forma simples. Ou
Se calhar não tantos ingredientes, vocês como já repararam, o highball, por norma, uma combinação de 2, 3 ingredientes no máximo, mas onde vocês conseguem extrair ao máximo os sabores. Vocês podem começar a criar os vossos, podem pegar num produto português, um vinho do Porto, um vinho da Madeira, um gin, porque não, e comecem a explorar. Vocês veem que a altura do ano é que vocês estão, pesquisem pelas frutas, legumes, ervas aromáticas, o que quer que seja, e misturem, façam experiências, encontrem o vosso ponto de equilíbrio e não se esqueçam, aqueles 3 fatores. A carbonatação, super importante, porque vai ser o tasting final que nós vamos ter no cocktail, o equilíbrio, o tamanho da bolha e, acima de tudo, a temperatura. Todos nós gostamos de beber aquela bebida bem gelada e basicamente é este o meu passamento para vocês, ok? E espero que continuem aí a bater shaker, porque nós precisamos de mais gente como vocês. Muito obrigado por este bocadinho, obrigado por terem perdido o vosso tempo a ouvir-me. Um bem-aja a todos, foi um gosto.